Quem vai conversar com a gente ao vivo agora é o deputado Ricardo Barros, né, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados, também ex-ministro da Saúde. Nós vamos discutir com ele essa troca no cargo de ministro da Saúde, com a indicação agora de Marcelo Queiroga, cardiologista e também presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Deputado, seja muito bem-vindo, é um prazer falar com o senhor ao vivo. Eu queria começar te perguntando se um ministro da Saúde que se alinhe hoje à política do presidente Jair Bolsonaro, fazendo exatamente como ele queira as coisas, seria uma boa opção para o país neste momento de colapso nos hospitais e de pandemia batendo números recordes. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acredito que a troca do ministro da Saúde obedeceu um critério técnico. O Dr. Marcelo Queiroga é reconhecido entre os especialistas, entre os médicos, como uma pessoa liderança, porque é o presidente da Associação Brasileira de Cardiologia. Eu mesmo o recebi algumas vezes no Ministério como ministro para tratar das questões relativas a esta área. Ele tem boa articulação política também e acredito que poderá cumprir com clareza a sua missão. Ele já disse, inclusive, que a política, será de saúde do país, é a política do governo, e que ele é o ministro da Saúde e vai implementar esta política da forma que ele puder. E eu acredito que o grande desafio é acelerar a vacinação. Portanto, eu estou convencido de que continuaremos nessa caminhada para a vacinação de todos os brasileiros. O Brasil hoje é o 5º país que mais vacinou pessoas no mundo e é o 22º em mortes por milhão. Muitos países de primeiro mundo têm mais mortes do que o Brasil. Então, nós temos uma posição relativamente boa no contexto mundial de vacinação e com a fabricação própria aqui de Fiocruz e de Butantan, e poderemos ter outros laboratórios, nós vamos assegurar que vamos poder vacinar a nossa população o mais breve possível. Deputado Ricardo Barros, boa tarde, muito obrigada por dar essa entrevista para nós aqui no Visão CNN. Eu gostaria de saber o que o senhor achou desse movimento que foi feito por um aliado inequívoco do presidente Bolsonaro, que é o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, indicou a médica, a doutora Ludmila Ajar. A doutora Ludmila esteve em reuniões com o presidente Bolsonaro e saiu dizendo que não iria aceitar o cargo por falta de convergência nas ideias. O presidente estaria procurando, então, alguém, como o Evandro acabou de perguntar, alguém que tivesse o compromisso com as suas próprias ideias e não alguém que viesse para, como o senhor e vários outros políticos disseram, fazer realmente um recomeço no enfrentamento da pandemia aqui no Brasil? O presidente Bolsonaro, quando sancionou a lei que trata da compra de vacinas, que foi proposta pelo presidente Rodrigo Pacheco, ele utilizou a máscara e declarou que entende que este momento da pandemia, com esta cepa mais contagiosa, é um momento diferente. E, portanto, deve o governo estabelecer uma política diferente de combate à pandemia. E é essa a expectativa que todos nós temos. Então, o presidente deve ter acordado com o ministro Marcelo Queiroga a forma como o governo implementará as suas ações, lembrando sempre que nós temos um sistema tripartite, descentralizado, que quem comanda mesmo as medidas de combate à pandemia são os municípios, depois os estados, e a União transfere recursos e estabelece uma política que precisa ser, vamos dizer assim, aderida por estados e municípios. A política nacional não é impositiva, porque o nosso sistema não permite isso. E o Supremo Tribunal Federal já reafirmou, por mais de uma vez, que cabe aos estados e municípios a decisão sobre isolamento e sobre as medidas de combate à pandemia. Tanto que qualquer pessoa que for vacinada é vacinada por um funcionário da prefeitura.
ou seja, é vacinada por um agente lá da ponta do município que é o encarregado de aplicar a vacina. Então, isso demonstra claramente como funciona o nosso sistema. Os estados estão responsáveis pela logística, recebem as vacinas e distribuem proporcionalmente nos municípios, e é assim que nós estamos caminhando e já temos hoje quase 10 milhões de pessoas vacinadas, 11, e vamos seguir numa boa velocidade desde que o cronograma de entrega das vacinas já compradas, mais de 500 milhões, seja cumprido. Deputado, o nosso analista de política, Yuri Pittet, também participa da entrevista. Yuri, fique à vontade. Obrigado, Evandro. Boa tarde, deputado. Obrigado por estar conosco. Eu queria ouvi-lo sobre qual vai ser o ambiente político que o novo ministro Marcelo Queiroga vai encontrar na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional como um todo. A gente viu que tanto os senadores como os deputados estavam cobrando ações mais incisivas do ministro Eduardo Pazuello. Queria que o senhor falasse um pouco disso, se vai haver um clima aí de paciência com o novo ministro até que ele se intere das suas responsabilidades, do funcionamento da pasta, ou se não, ou se o momento é de urgência e ele vai precisar mostrar serviço no dia 1, tão logo seja empossado de fato e de direito como ministro da Saúde. Veja bem, Yuri, a equipe do Ministério da Saúde é muito qualificada, os servidores de carreira do Ministério são pessoas muito experientes. Nós já enfrentamos, no meu tempo de ministro, febre amarela, zika vírus, este manejo das endemias e pandemias é uma prática que eles conhecem. Então, eu vejo que o ministro não terá dificuldades em continuar as medidas que estavam sendo tomadas e aprimorá-las naquilo que ele entender na sua visão que deva ser feito. O Ministério da Saúde é gestão, basicamente, né? É um orçamento enorme e uma relação com os estados e municípios também muito efetiva, mas não impositiva. Então, é um ambiente de articulação, de negociação, de convencimento das políticas que devam ser implementadas. Eu vi recentemente, um governador mandou fechar as praias e os prefeitos não fecharam as praias. Então, nem um comando nacional para uma medida não precisa ser adotado pelos entes da federação. Por isso é que há essa dificuldade em estabelecer-se uma regra nacional. E o nosso país é muito grande também, um país continental, nós temos municípios que estão com a pandemia bastante controlada e outros que estão já em colapso. Então, medidas iguais para todos também não são justas. É preciso deixar que o modelo que está estabelecido no Brasil, que é de ação descentralizada na saúde, seja implementado. Cada prefeito sabe bem a situação da sua cidade e, por decreto, define qual é o tipo de isolamento ou de medidas restritivas que ele adota para o controle da pandemia. E as vacinas chegam igualmente para todos os brasileiros e estão sendo aplicadas dentro daquele grupo prioritário do Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação da Covid. Deputado, mas os próprios prefeitos, entidades que representam os prefeitos, o Fórum de Governadores também, já criticaram a postura do governo federal e muitas vezes do Ministério da Saúde de não estabelecer um diálogo com essas autoridades, mesmo diante dessa autonomia que eles têm para lidar. Mas o que eles citam é que, num momento de pandemia, é preciso haver uma ação coordenada que olhe para o país todo, envolvendo todas as autoridades e não só cada um fazendo do jeito que quer. O senhor também já foi ministro da Saúde, sabe como funciona esse diálogo. E aí a gente já ouviu uma pequena fala do futuro ministro, Marcelo Queiroga, dizendo que deverá estabelecer uma comunicação com os médicos do país para lidar com a pandemia. Mas não é extremamente necessária também uma comunicação com os governadores e prefeitos para que se haja um discurso e para que a população saiba, então, para onde ela vai? Com certeza tem medidas que podem ser adotadas como política nacional. Mas vamos relembrar aqui. Começamos a pandemia com o fique em casa. O ministro Mandetta fica em casa até ter falta de ar. Aí vem o ministro Pazuello, se trate nos primeiros sintomas. Né? Essas são diretrizes nacionais. Use máscara. Todo mundo usa máscara. Muito bem, são diretrizes nacionais. Agora, as medidas que tratam da situação em cada estado, em cada município, não podem ser tomadas nacionalmente. Não podemos adotar
uma mesma medida restritiva de convivência das pessoas para todos os municípios do Brasil, porque essa realidade não é aplicável. Cada cidade tem uma situação diferente e enquanto umas estão crescendo, outras estão caindo na contaminação. E depois isso se inverte, onde outras, a mesma que estava crescendo começa a cair e a que estava caindo começa a crescer. Então as medidas de fato têm que ser descentralizadas. A política nacional, a abordagem que tem que ser feita está clara, né? O presidente Bolsonaro editou uma medida provisória no fim do ano passado com 20 bilhões de reais para comprar vacina para todos os brasileiros. E o Ministério da Saúde procurou agir no sentido de adquirir vacinas de todos os possíveis vendedores no mundo. E a Anvisa, por enquanto, só nos autorizou AstraZeneca, Coronavac e Pfizer, né? Então temos aí dezenas de vacinas já aprovadas em agências dos seus países, sendo aplicadas na sua população, mas ainda não disponíveis para a nossa população brasileira. Tem alguns pedidos que estão em tramitação na Anvisa e nós esperamos que eles rapidamente autorizem para que nós possamos acelerar a vacinação no Brasil. A segurança é muito importante para as pessoas que vão ser vacinadas, mas a pressa também existe. Então, este meio termo que tem que ser adotado é que vai ser a tarefa do ministro, né? É pressa e paciência, né? Fazer aquilo o mais rápido possível na velocidade que pode ser feita. Eu acho que o ministro Marcelo Queiroga tem capacidade para liderar a equipe do Ministério da Saúde e articular-se com o presidente Bolsonaro, com os governadores, com os prefeitos e com os médicos, porque ele está defendendo a livre prescrição. Então, cada médico prescreve aquilo que ele tem convicção de que é o ideal para aquele paciente, porque cada paciente reage diferente também à doença, tem doenças prévias que ele podem afetar ou não a sua sensibilidade para o vírus da Covid. Então, cada indivíduo é um indivíduo e deve ser receitado a ele aquele coquetel de medicamentos o quanto antes, que evite que ele agrave e seja internado. Deputado, hoje o Brasil tem sido visto pelo mundo como uma grande ameaça no que diz respeito ao combate à pandemia, já que nós viramos, pelo temor dos países todos, né, de verem novas mutações, novas variantes do vírus surgirem, nós viramos um celeiro para que o vírus, se reproduzindo sem controle, possa vir a sofrer essas mutações e possa comprometer, inclusive, programas de vacinação em todo o mundo. O que o senhor tem a dizer sobre essa imagem do Brasil no exterior? Nosso puxão de orelha, inclusive, que levamos da própria OMS, e temos aí a condição de, com o novo ministro da Saúde, virar esse jogo, mudar completamente essa imagem que o Brasil hoje tem no exterior? Eu espero que sim. Eu espero que haja, da parte do comando da comunicação da saúde, uma demonstração da nossa realidade. Eu já falei aqui, nós somos o 5º do mundo em número de pessoas vacinadas e o 23º em número de mortes por milhão. Portanto, nós estamos cuidando bem daqueles que adoecem e estamos vacinando rapidamente. Agora, a limitação qual é? É a oferta de vacinas no mercado. Então, nós temos um momento em que o mundo todo quer comprar vacinas, como anteriormente o mundo todo queria comprar respiradores. E tivemos, obviamente, dificuldades no abastecimento. Mas é sim possível que as pessoas percebam que o SUS, que é o sistema de saúde mais estruturado do mundo, seja uma vantagem para nós brasileiros. E será reconhecido isso no momento adequado. É que nós, no início, nós colocamos todo mundo em casa, inclusive os funcionários dos nossos postos de saúde, das nossas unidades de atendimento. Então, nós perdemos a nossa capacidade diferencial de chegar na frente e cuidar das pessoas antes que elas agravassem. Mas agora recuperamos isso, o comando é tratar nos primeiros sintomas e o doutor Marcelo Queiroga, como médico, saberá a melhor maneira de agir. O conselho que ele dá é o óbvio e o natural.